Olá, boa tarde. Hoje, sexta-feira, 8 de agosto de 2025, e nós vamos iniciar agora mais uma entrevista aqui pelo RDTV. Entrevista que você já sabe, pode assistir nas nossas redes sociais, lá no Instagram, @Repórter Diário, estamos no Facebook, Jornal Repórter Diário, e também no YouTube, Repórter Diário. E se você não conseguir assistir ao vivo, a entrevista fica lá, depositada em nossas redes sociais para você assistir quando quiser e quando puder. Hoje o nosso assunto é saúde. Nós vamos conversar com o Dr. Bruno Biluca, ele que é médico nefrologista da rede Fênix Nefrologia. Vamos falar sobre anti-inflamatórios. Dr. Bruno, boa tarde, um prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde, Filomena. Boa tarde a todas. É um prazer poder contribuir aí com informação. Bom, doutor Bruno, a gente vai falar de anti-inflamatório e do uso deste medicamento pela população sem uma receita médica, sem recomendação, a famosa automedicação. E isso pode trazer riscos, ele pode aliviar a dor naquele momento, mas pode, a longo prazo, trazer consequências, né? Exato, Filomena. A gente, como nefrologista, né, a gente acaba recebendo muitos pacientes que vêm indicados por outros colegas ou porque fizeram algum exame de sangue e a creatinina e a ureia, que são aqueles exames de sangue que apontam como é que está o funcionamento do rim, eles podem dar alterados e aí o paciente chega até nós, nefrologistas, né? E aí no nosso interrogatório inicial, a gente pergunta sempre se o paciente tem alguém na família com problema de rim, né? Ou se tem pressão alta ou diabetes, que são as duas principais doenças que mais agridem o rim, né? Que podem evoluir até para uma doença renal crônica e até um estágio de ser necessário fazer hemodiálise. E seguindo no interrogatório, a gente sempre pergunta, eu sempre pergunto para os pacientes, né? E você tem alguma dor? Você toma algum remédio para dor? E aí é engraçado, Filomena, que quando a gente pergunta isso, os pacientes falam que não tem dor nenhuma e não toma nada. Mas durante a consulta eles falam, não, mas eu tenho dor de cabeça. Que aí é outra coisa, né? Como se fosse diferente. Não, eu tenho sim uma dor de cabeça. Fala assim, muito bem. E aí o que você toma para dor de cabeça? É um remédio que eu tenho lá em casa. Aí eu pergunto, é anti-inflamatório? Aí a pessoa fala, não é. Aí eu falo, muito bem, então que remédio que é? É um de colocar embaixo da língua. Aí eu falo, muito bem, essa medicação é um anti-inflamatório. Então, assim, é tão comum e está tão enraizado na nossa população a automedicação e o uso do anti-inflamatório, que até no primeiro interrogatório a gente tem que ir cercando e até conseguir arrancar a informação, sabe, Filomena? A gente tem, inclusive, um estudo que fala que 30% da população adulta, o que é muita coisa, quase um terço, faz uso recorrente de anti-inflamatório. Né? Então, por isso que é muito importante disseminar a informação, né? E eu, inclusive, sou um dos que defende que anti-inflamatório deveria ser vendido com prescrição médica, com receita médica, igual é antibiótico, né? Porque a gente, de fato, vê muitas pessoas gerando uma lesão, às vezes até grave, no rim, que poderia não acontecer. Bom, só para explicar antes, o nefrologista, ele cuida especificamente do rins, só para quem não entende, a gente acabou não falando isso antes. O nefrologista é o médico clínico especialista nas doenças que acometem o rim. Uhum. E se você precisa fazer algum procedimento cirúrgico nos rins, no ureter, na bexiga, quem faz isso é o urologista. O urologista é o especialista cirurgião que mexe no trato urinário. Nós somos os clínicos que tratamos as doenças do trato urinário. Certo. O senhor falou que deveria vir com receita o anti-inflamatório, né? Porque a gente vai à farmácia e dá para a gente fazer compras de medicamentos anti-inflamatórios. Eles não ficam nem lá atrás do balcão que você precisa pedir para o farmacêutico, para o atendente. Você vai lá, pega a sua cestinha e fala, vou pegar este, aquele. Isso, quem que é a Anvisa que regula isso? Como é que poderia ser feito isso com essa categoria para ter uma receita médica para anti-inflamatório? Precisaríamos fazer uma solicitação via nossa classe, né, via o CRM,
fazer um projeto de lei e ser executado, assim como foi a determinação de que antibióticos também iam ser vendidos sob receita médica, né, com data de validade e prazo para terminar, né? Então, precisaria de um projeto para a gente instalar uma medida como essa. Mas, como isso é distante, Filomena, é mais fácil a gente fazer um trabalho árduo aqui de disseminar a informação, né? E que já tem muita gente que sabe, que entende dos riscos. E você falou bem, Filomena, você vai na farmácia, tem inclusive farmácia dos Estados Unidos que tem potes de 200 comprimidos de ibuprofeno, que é uma medicação boa, tá? Aqui a gente tem que fazer um contraponto, que anti-inflamatórios são medicações excelentes, né? Tem alguns tipos de dor que só se resolve com anti-inflamatório, né? São medicações muito boas, mas tem riscos associados, né? Tem os efeitos adversos. Então, se você tem lugares que vendem potes com 200 comprimidos, você está incentivando que a pessoa use de forma indiscriminada, né? Então, a gente precisa, de fato, alertar a população de quais são os riscos para esse uso abusivo. E isso é cultural, né, doutor? E tudo que é cultural é muito difícil de se mudar, né? Tudo quando já está enraizado na cultura é difícil de se mudar. É um trabalho de formiguinha, né? De colocar isso para a população, que aquele remédio não deve ser utilizado indiscriminadamente. É cultural, porque quem que nunca teve acesso a um diclofenaco, a um Voltaren, um ibuprofeno, né, a um cetoprofeno, enfim, são medicações de muito fácil acesso, e como elas são muito boas, elas realmente tiram a dor, você sempre que tiver dor de novo, você vai lembrar, né, pô, aquele remédio para mim foi muito bom, eu vou tomar de novo. E aí, com isso, às vezes, você acaba se expondo a um risco, principalmente, Filomena, para aquelas pessoas que têm dor crônica, né, que tem muita dor. Então, a gente tem um perfil de paciente aqui que chega muito para a gente, que são os pacientes já de mais idade, que tem dores articulares, por exemplo, né? Aquela doença de gota, né? Paciente que tem problema com ácido úrico, que deposita nas articulações e gera muita dor. E por vezes começa num adulto jovem, né? Então ele tem muita dor e o que resolve essa dor? É anti-inflamatório. E aí ele vai tomando anti-inflamatório uma vida, quando chegar nos 60 anos, 65 anos, que hoje em dia ainda é uma idade muito boa, né? A pessoa vai estar muito bem, a função renal dela já vai estar completamente comprometida, né? A gente não é o mais comum, né? Um paciente que chega a ter uma falência renal, o mais comum é um paciente que foi hipertenso ou diabético durante a vida, mas não é raro a gente encontrar pacientes desse perfil, que abriu um quadro de gota na fase inicial, da final da adolescência, ou já na primeira fase adulta, tomou anti-inflamatório durante a vida toda, e ali nos 50, 60 anos já estava praticamente sem nenhuma função renal, a ponto de precisar fazer hemodiálise. Qual é a recomendação médica para se usar anti-inflamatório? Somente quando receitado? Filomena, o ideal seria quando receitado, porque quando você faz uma receita médica, você coloca a dosagem e a posologia, né? A frequência com que tem que ser tomado aquele comprimido e um tempo limitado, né? Então, eu, como nefrologista, por vezes, também indico anti-inflamatório, mas com todas as ponderações e os cuidados, mas a gente alerta, fala, olha, começa tomando 3 dias, se não melhorar, pode tomar até 5 dias, e no máximo até 7 dias. Feito isso, a gente para e avalia para ver como é que tá, como é que ficou a dor, como é que ficou a função do rim, né? Porque é uma medicação que faz muito mal para o rim, mas também faz muito mal para o estômago, né? Então, a gente tem que ir reavaliando de forma dinâmica. E também, eu não sei se estou errada, sou leiga, obviamente, no assunto. O anti-inflamatório ele tem que ser tomado uma certa quantidade de dias para fazer efeito. Que a pessoa, às vezes, eu estou com dor, toma um anti-inflamatório hoje, depois a dor passou, não toma mais, então pode até prejudicar a eficácia do medicamento, né? Sim, mas vai depender muito do que gerou aquela dor, sabe, Filomena? Por exemplo, esses pacientes que têm dor articular crônica, não vai ser 1, 2, 3 dias que vai resolver a dor dele. Agora, se for um paciente que fez uma cirurgia, né, uma coisa pontual, ou se fez um trauma, e aí precisa de anti-inflamatório, 1, 2 dias, eu até tenho pacientes meus que eu falo, ó, melhorou a dor, pode parar, né, tirou um dente e estava doendo,
toma alguns dias do analgésico simples, né, de pirona e paracetamol, que essas medicações não agridem o rim, tá? Então é importante dizer, dipirona e paracetamol não são anti-inflamatório, mas se tiver com muita dor, associe um anti-inflamatório. Se a dor melhorar em 1, 2 dias, pode parar, continua com analgésico simples. Então depende muito do que gerou a dor, e aí a gente faz a orientação correta para o paciente. E o senhor falou do problema renal. O problema renal, ele é silencioso ou a pessoa já, que sinais que pode ter, que já está começando com problema renal? Esse é o problema, Filomena. A doença renal, via de regra, ela é silenciosa. Para essas doenças que acometem o rim, né, a pressão alta, a diabetes, o uso de anti-inflamatório indiscriminado por muito tempo, ele realmente vai acometendo o rim e o paciente não sente nada aqui. Ele geralmente não sente uma dor lombar ou não tem uma alteração urinária, né, não tem uma alteração ali no aspecto da urina que vai sugerir que o rim dele está sendo acometido. Então, esse é um dos perigos, inclusive, né? É ser uma doença silenciosa e quando você vai diagnosticar ou quando o paciente vai sentir, é porque o rim já entrou praticamente em falência e aí seria muito difícil de reverter. Agora, o que é importante a gente também separar, Filomena, é porque se nós aqui, pessoas em tese saudáveis e que não temos problema de rim, pegarmos aqui tiramos o dente do siso e começamos a tomar anti-inflamatório e tomamos anti-inflamatório por 15 dias. Pode ser que a gente faça um acometimento ali da função renal, mas se a gente parar, muito provavelmente o nosso rim vai voltar a funcionar normalmente e foi uma lesão aguda que reverteu e vai ficar tudo bem. O problema são os usos sucessivos e um perfil de paciente que não pode usar, que é principalmente os idosos. Tem que ter muita atenção aos idosos que, pelo próprio processo do envelhecimento, tendem a ficar mais desidratados, idosos sentem menos sede, bebem menos água, e aí um idoso que tem uma hipertensão e que toma captopril, enalapril, toma um diurético, e aí você vai e ainda coloca um anti-inflamatório, esse paciente está com um risco potencializado para fazer uma lesão renal. Então, distinguir que nós, pessoas saudáveis, até podemos fazer uma injúria renal, mas que se reverte, mas tem um perfil de paciente que são idosos, hipertensos ou diabéticos, que se você tomar anti-inflamatório, pode muito potencializar a doença renal crônica que ele já vem a ter, ou acelerar uma perda de função renal. Isso é importante, né? As pessoas saberem. O senhor acha que um trabalho com os farmacêuticos daria resultado? Quer dizer, o próprio farmacêutico alertar para esse risco, porque a população realmente não segue. Ou então pensei aqui agora, como nos maços de cigarro, né? Você colocar um alerta ali. É uma ótima ideia, Filomena. Eu acho que sim, e aqui uma ressalva, né? A gente dá pouco valor para essas especialidades que estão conosco, que são farmacêuticos, que têm um curso de uma formação excelente, tá? Eles entendem mais de medicação do que a gente, algumas vezes, enfermeiros, tá? Então a gente dá pouco valor para esses nossos colegas de profissão. Eles com certeza têm total capacidade técnica para orientar. A gente tem, por exemplo, em medicina da família, essa medicina de bairro, Filomena, a gente tem enfermeiros que têm ali uma gama de medicações que eles podem prescrever, que eles podem orientar. Então, com certeza, ter esses colegas do nosso lado levantando essa bandeira, com certeza é um bom caminho. O senhor falou da dipirona e do paracetamol, que são remédios para dor. Existe outros medicamentos que podem substituir os anti-inflamatórios? Filomena, para combater essa dor mais comum, são essas medicações mesmo e as suas composições comerciais, né? Novalgina, Dorflex, Tilex, enfim, todas aqui não cabe ficar colocando nomes comerciais, mas são composições que utilizam a dipirona e o paracetamol, né? E são os mais comuns. Depois disso vem os anti-inflamatórios hormonais, né? E você até falou dos não esteroidais, que são essas medicações, mas tem os hormonais, né? Que são da família do cortisol, né? Que é o corticoide, a prednisona, que também é da família dos antipertensivos, né? dos anti-inflamatórios, perdão. Só que elas têm uma atuação
não tão direta na dor quanto esses anti-inflamatórios não esteroidais. Então, sim, você pode utilizar, você vê pacientes que têm gota, por vezes utilizam também a prednisona, que é um anti-inflamatório hormonal, né? Mas não descarta o uso dos anti-inflamatórios não hormonais, que de fato tem uma atuação melhor no quadro de dor. Os não hormonais, eles... não, os hormonais que não agridem tanto o... Não agridem tanto. Tem muitos pacientes nossos que tomam prednisona e não agridem a função dos rins. Ah, tá ok, então. Eles têm uma atuação diferente. Acho que a gente falou tudo e deixou o recado principal para você consultar. Se você tem uma dor constante, eu, por exemplo, tenho enxaqueca, né? Mas eu vou sempre ao médico, eu já tenho os remédios que o médico me receitou, e, enfim, e tomo de acordo com a prescrição. Mas também me automedico às vezes, doutor, vou confessar. Todo mundo. O brasileiro tem esse hábito. Sabe que eu passei mal no México com uma dor de dente e consegui comprar um remédio que era prescrito aqui no Brasil e lá não tinha prescrição, mas os remédios no México não tem bula, que é para você não se automedicar. Então vem uma caixinha sem a bula, quer dizer, é alguma solução. Mas eu acho que a informação realmente é tudo. Que quem vê essa entrevista agora vai pensar 2 vezes antes de tomar um anti-inflamatório. Já que a gente tem a bula, pelo menos veja se é um anti-inflamatório, né, Filomena? Que é para usar de forma racional, né? E toda dor crônica tem um tratamento específico, por vezes utilizando inclusive um anti-inflamatório, mas que seja feito o uso de forma racional. Assim como a enxaqueca, você deve ter passado já com um neurologista e tem toda uma gama de medicação para ser utilizada, né? E por vezes um anti-inflamatório, mas que seja feito de forma racional. Tá ok, eu agradeço muito a participação aqui no RDTV do Dr. Bruno Biluca, ele que é médico nefrologista da rede Fênix Nefrologia. Doutor, muito obrigado pelas informações, volte sempre para falar, porque com a informação a gente consegue também prevenir doenças, né? Informação salva, né, Filomena? Salva, sim. Isso mesmo. Por isso, eu acho que a gente sempre tem que falar sobre esses assuntos. Muito obrigado, uma ótima tarde para o senhor e até uma próxima. Eu que agradeço, muito obrigado, boa tarde e fico à disposição.